Bom dia, gente. É uma honra para mim estar aqui servindo a um propósito de colaborar com o mundo e com todos vocês nessa transcendência, nessa reprogramação, nessa busca do homem original, do homem cósmico, do homem totalmente transcendido de tudo que a humanidade viveu como conceito terrestre, para a gente poder conseguir alcançar a nova frequência da Terra e continuarmos aqui em equilíbrio e com total sabedoria e conhecimento do funcionamento da Terra, do cosmos, das energias, do fluxo. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês algo de muito importante, de extrema importância para qualquer pessoa em todas as áreas da vida, mas principalmente caso você estude fenomenologia, paranormalidade, espiritualidade, é de suma importância aprender a respeito do medo. O medo é altamente tóxico. O medo é altamente entorpecente. O medo corrompe completamente o ser humano. Com medo você mata, você renega, você engana, você faz coisas absurdas. Você perde a consciência quando você tem medo. Você não consegue raciocinar com medo. Então, dominar o medo é de suma importância. E isso você vai aprender quando você faz esportes radicais. Há homens que fazem esportes radicais não só para dominar o medo, mas também porque a adrenalina que o medo produz, para vocês terem uma ideia, nós sabemos aí, né? Temos aí em tudo quanto é notícia de que se tortura crianças, levam crianças a sentir medo para extrair um líquido que tornam pessoas mais novas, mais jovens, através do medo. Então, o que o medo, a química que o medo desenvolve no corpo é extremamente poderosa, tanto para bem quanto para mal. Então, esses homens que fazem esportes radicais, eles se apropriam dessa química que é extraída de criança, porque é a mais pura, para dar de rejuvenescer. Mas para os adultos, quando você faz esportes radicais e você enfrenta o medo e essa adrenalina solta essa química no teu corpo, isso dá um poder gigantesco. Então, por isso que muitos homens se submetem a esportes que você vai ter que enfrentar o medo, porque o medo oferece benefícios ao corpo quando o medo é calculado como um esporte radical. É dominado e é escolhido por você como um treinamento. Quando você se treina e você é colocado numa situação de medo que você não pediu, então você tem maior domínio da situação e capacidade de raciocinar e de ter como enfrentar uma situação. Tá? Então, por exemplo, para você estudar fenomenologia, as inúmeras fenomenologias dos mundos, para você adentrar mundos, para você lidar com espíritos, para você lidar
com seres multidimensionais, com forma, pensamento, com frequência, você tem que dominar o medo. Então, por exemplo, um dos testes que eu passei de domínio do medo, eu fui para um local onde você é submetido a inúmeros testes para o desenvolvimento do psiquismo. E o primeiro teste que você passa, primeiro você assina um papel que você está ciente e aceita todos os procedimentos. Que você não vai processar ninguém depois, porque você aceita todos os procedimentos. Então eu fui para um lugar, eu assinei, eu fui para um lugar onde as pessoas estavam sendo treinadas para desenvolvimento do psiquismo. Eu cheguei lá, eu tive meus olhos vendados, eu fui colocada num carro, era no meio do mato essa casa onde a gente iria começar, onde a gente começou o treinamento de psiquismo. Eu fui levada para o meio do mato, tiraram toda a minha roupa, tiraram a venda, me colocaram num círculo, sem nada, no meio do mato, às 6 horas, e disseram, não se mova até que a gente venha te buscar. E foram embora. Eu passei a madrugada inteira em pé, no círculo, nua, completamente sozinha. E eles vieram me buscar no dia seguinte de manhã. De tudo, gente, me ocorreu. Mas também houve uma transcendência e eu pude então perceber o quanto é magnífico você ser colocado numa situação dessa para você vencer a si mesmo. Depois eu vim a saber que tinha uma pessoa sentada numa cadeira a noite inteira, me vigiando, que eu nunca estive sozinha. Mas você escuta o barulho do carro indo embora e você acredita que você ficou ali sozinha, pelada. Então, é algo... Eu tive muitos treinamentos de medo, como andar na floresta de noite, na estrada, animais. Eu passei por muitos experimentos para o domínio do medo. E a primeira coisa que você domina em você para dar de dominar o medo é a respiração. A primeira coisa que você tem que fazer é normalizar a tua respiração, custe o que custar. É a primeira coisa que você precisa fazer. Então, por exemplo, nesses treinamentos a respeito de psiquismo e para desenvolver dons, para que você consiga desenvolver o dom de domínio do ar, você vai ter que passar por um teste de altura, você vai ter que dominar o seu medo em um lugar, você vai ter que atravessar uma corda numa altura violenta sem nenhum tipo de segurança. Para você dominar o fogo, o elemental do fogo, você vai ter que atravessar um incêndio. Para você dominar a água, você vai ter que atravessar um canal perigoso de um lado para o outro, ir e voltar. Para você dominar a terra, você vai ter que aceitar ser enterrado vivo. Então são testes que em algumas escolas de psiquismo, sobre a sua autorização, você é submetido para o desenvolvimento dessas faculdades. Você tem que ser colocado na situação limite, você tem que atravessar o seu medo e dominar o medo e dominar a natureza sobre o fenômeno do medo.
Então, é de suma importância você desenvolver ferramentas, você desenvolver situações onde você domine o seu medo. Então, antes de se colocar em situação de medo, você precisa praticar a respiração. Você precisa ter o domínio da sua respiração. Então, uma boa prática para dominar a respiração é se submeter ao domínio de situações de raiva, de ódio, de afronta, de ofensa, de humilhação. Então, a pessoa que se deixa abater pela crítica do outro, pelo julgamento do outro, pela rejeição do outro, essa pessoa não é sólida. Todos nós utilizamos uma máscara social, uma persona para sobreviver à sociedade. Toda ofensa só pega na máscara, não no teu ser. Portanto, não há nenhuma necessidade de se importar ou reagir. Porque aquilo que você é só pertence a você. Você usa uma máscara, uma persona para viver na sociedade. Para se adaptar à sociedade. E tudo que as pessoas pensam sobre você pega na máscara e você tem que se validar. Mas para isso você não pode perder sua autorreferência. O que você pensa de você. E o medo deturpa o que você pensa de você. O medo de quem você é também deturpa. Por isso que existe o conhece-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer muito bem para dar de dominar o medo. Você precisa saber quem você é para que você não tenha medo de si mesmo e de quem você é quando você começar a descobrir os poderes que estão dentro de você. Por exemplo, é muito perigoso uma arma na mão de uma pessoa que não se autoconhece, que não se autodomina. É muito perigoso uma pessoa ter o conhecimento de lutas marciais, de lutas, quando a pessoa não tem autodomínio. Porque a pessoa, qualquer coisa que alguém submete, vai usar isso, o outro não sabe se defender, você mata uma pessoa. Por uma briguinha, por um desentendimento, você destrói a sua vida matando o outro, porque você sabe lutar e você, na hora da raiva, simplesmente perde a cabeça. Então, o domínio do medo, da raiva, de todas as emoções são de suma importância. Mas o medo é mais importante por quê? Porque o medo supera o amor. Quando você está com medo, você esquece o amor. A maioria das pessoas vai procurar salvar-se primeiro sobre o medo. O medo supera o amor. São raras as pessoas que o amor consegue ser maior que o medo. E o amor sempre precisa prevalecer para dar de você estar no fluxo divino. Então, por isso mesmo que você tem que dominar o medo. Por quê? Porque as forças das trevas se utilizarão do medo para destruir em você o seu amor. Para lhe tornar amargo, para lhe tornar cruel, para lhe tornar bruto, para lhe tornar igual, semelhante, para você fazer parte do mesmo fluxo que a pessoa que está
jogando em você. A crueldade, a maldade, a inveja. Então você precisa aprender a dominar o medo, caso você queira continuar a ser quem você é. Caso você não queira que o medo transforme a sua essência divina, aquilo que você é. Então, procure formas de trabalhar o seu medo, de dominar o seu medo, para que você possa evoluir no desenvolvimento de poderes psíquicos, intelectuais e cósmicos. Bom dia.